Boa tarde, gente. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como já virou uma certa tradição, posso dizer assim, a nossa aula de quinta-feira é destinada à correção da atividade que nós desenvolvermos durante a semana. Nessa semana, nós desenvolvemos apenas uma atividade, que é Desvendando os Segredos do Texto, da página 164. E a correção dessa atividade que eu vou fazer agora, juntamente com vocês. Tá bom? Então, peço que vocês abram os livros na página 164 e acompanhem, tá? A correção juntamente comigo. Primeira questão. No texto 1, a jornalista utiliza outro termo para se referir a terremoto. Qual é? Então, lá no texto 1, se vocês recordarem, o tema daquela notícia é terremoto no Nepal, né? Então, além da palavra terremoto, ela usou a expressão tremor de terra, ok? Tem que ser essa expressão, tá bom? Essa é uma resposta que não vai aceitar uma outra opção, tá? Tem que ser essa mesmo, tremor de terra. Segunda questão. Sabemos que as notícias estão muitas vezes ligadas por temas que ocasionalmente se relacionam entre si. Considerando os textos lidos, qual é o tema comum a todos eles? Nós vimos 5 notícias, não é isso? Nas 5 notícias, nós podemos observar fenômenos naturais diferentes, né? Lá na primeira notícia, nós temos um terremoto que atingiu o Nepal e destruiu o patrimônio histórico, né, daquela região. Na segunda notícia, nós vimos o tornado, né, isso que atingiu as pessoas lá em Santa Catarina. Na terceira notícia, nós vimos a erupção de um vulcão no Chile, que expeliu uma coluna de cinzas, né, que deixou as pessoas da redondeza preocupadas. No texto 4, a gente falou sobre a tromba d'água, né, que parece um redemoinho, uma espécie também de tornado. Para quem não conhece o fenômeno, né, como é o caso dos brasileiros lá de Recife, que tiveram contato com esse fenômeno, puderam pensar que se tratava disso, né? E o texto 5, que nós falamos sobre uma tempestade que atingiu o Paquistão e deixou mais de 44 pessoas, pelo menos 44 pessoas mortas. Então, todos esses textos estão falando sobre fenômenos naturais, sobre ações que a natureza nos proporciona que nós, seres humanos, não temos total controle. Hoje em dia a tecnologia, principalmente meteorológica, é muito avançada e a gente consegue até prever as coisas que vão acontecer. Quando vai chegar uma tempestade, quando vai chegar um tornado, né? Mas evitar ainda não é possível, né? Porque como o nome já nos indica, são fenômenos naturais, são coisas que estão fora do nosso alcance. Terceira questão. No texto 4, há uma explanação do acontecimento que deixou assustados os moradores de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Quando foram divulgados os vídeos na fanpage, houve muitas visualizações e milhares de likes. Nesse aspecto, o que chama a atenção são os comentários feitos pelos internautas, a maioria deles associados ao fim do mundo e às religiões. Discuta com seus colegas e o professor. Por que esses tipos de comentários foram os mais postados? Então, a sugestão que tem de resposta do livro de vocês fala exatamente sobre o conhecimento das pessoas em relação a esses fenômenos. Como esse tipo de fenômeno não ocorre comumente no Brasil, sobretudo no litoral pernambucano, muitas pessoas tendem a associá-los à religião como se fosse um sinal do fim dos tempos, certo? Então, a sugestão é essa aqui. Pelo fato das pessoas não conhecerem o fenômeno, assim que elas veem, elas acreditam que se trata de um sinal, né, de um sinal divino. Quarta questão. O gênero textual notícia apresenta características comuns em todos os meios em que são difundidos. Encontramos geralmente um texto que busca a impessoalidade, a clareza e a objetividade. Para isso, os textos jornalísticos respondem às perguntas do lead: quem, que, quando, por quê, como e onde.
Pensando nisso, identifique no primeiro parágrafo do texto 5 as respostas, se houver, a essas perguntas. Eu já até indiquei para vocês que às vezes a gente tem as respostas para todas as perguntas, às vezes a gente encontra a resposta de 2 ou 3 perguntas. Então vamos lá. O parágrafo é o seguinte: chuvas e ventos violentos já mataram pelo menos 44 pessoas e feriram mais 200 desde a noite do dia 27 de abril no norte do Paquistão, anunciaram as autoridades locais. Então, primeira pergunta: o que foram as chuvas e os ventos violentos, né? Esse é o fato principal da notícia. Quando que essas chuvas e ventos ocorreram? Na noite do dia 27 de abril. Onde? Qual foi o local, né, que essas chuvas e ventos atingiram? O norte do Paquistão. E aí nós ficamos devendo as perguntas por quê, como e quem, porque nesse parágrafo nós não temos a resposta delas. Então, repetindo: o que? Chuvas e ventos violentos. Quando? Na noite do dia 27 de abril. E onde? No norte do Paquistão. Quinta questão: sabemos que é necessário haver um isolamento da área afetada, assim como ao redor do vulcão Calbuco, no Chile. Sobre isso, por qual motivo foi realizado o isolamento ao redor do vulcão? Vocês sabem que a erupção vulcânica, as cinzas precedem, na verdade, a erupção vulcânica, não é isso? Nós temos, gente, o cone, né, do vulcão. Em cima tem a cratera, que é por onde vai ser expelida as cinzas e por onde vai sair o magma. E dentro do cone, se a gente fizesse um recorte, né, do vulcão, a gente veria que tem uma chaminé, que é por onde realmente o magma vai subir e vai, né, acabar descendo através do cone e aí invadindo as regiões próximas e atingindo as pessoas. Então, a resposta da quinta: a intenção foi proteger os habitantes que moram perto daquele vulcão, para que quando esse fenômeno acontecesse, da saída da lava, do magma, eles já pudessem estar distantes. Porque vocês sabem que o magma vem, que a lava vulcânica vem em altíssimas temperaturas e destrói tudo que encontra pelo caminho, né? Continuando agora, a gente na página 165. Sexta questão: analisando o título das notícias, no início do capítulo, responda as questões a seguir. Qual é o tempo verbal empregado no título de cada notícia? Presente. Até porque a notícia está relatando os fatos ali, que acontecem no cotidiano, que estão relacionados ao dia a dia das pessoas. Então, a notícia sempre vem trazendo o tempo presente, porque ela está retratando o que acontece aqui agora. Letra B. Esse tempo verbal dá a ideia de quê? Acabei de dizer, né? Dá a ideia de que o fato está acontecendo na atualidade, que é algo que está acontecendo hoje, agora, neste momento, até porque essa é a função social da notícia: informar o leitor, o público-alvo, de um fato corriqueiro do cotidiano, do dia a dia, que tem uma certa relevância, que tem uma certa importância para as pessoas que estão lendo aquela notícia. Sétima questão: se você lesse somente o título das 5 notícias, qual chamaria mais a sua atenção? Então, dando aqui minha opinião pessoal para vocês, que no caso é uma resposta pessoal, eu ficaria interessada em ler a primeira notícia, porque eu gosto muito de história, então eu gostaria de saber quais são os patrimônios que infelizmente foram destruídos, o que foi que se perdeu, né, do contexto histórico. E eu também gostaria de ler a notícia número 4, que eu achei o título bem interessante, porque junto com a imagem a gente tem a impressão de que é um fenômeno extremamente complexo, uma coisa que não poderia acontecer no Brasil e aconteceu, né? Então chama atenção realmente. Esses fenômenos, como eu citei para vocês lá na aula de abertura, quando a gente falava sobre as notícias,
Esses fenômenos naturais não são comumente observados no Brasil, né? Então, quando eles acontecem, geralmente eles vão gerar uma curiosidade, né, nas pessoas. Oitava questão. Considerando as notícias lidas, é correto afirmar o quê? A resposta correta é a letra B. Os textos relatam os fatos reais de uma forma clara e objetiva. Nona questão. Quem observou lá no grupo do WhatsApp, eu havia explicado para vocês a nona questão, porque ela é uma incógnita até para mim. Eu descobri do que se tratava a nona questão, fazendo a leitura da resposta, da sugestão de resposta que veio no livro de vocês. Mas o enunciado da pergunta não deixa nada claro para a gente lê e não sabe o que ele quer que a gente responda. Não tem uma pergunta, na verdade. Olha o que é que diz o enunciado. Apesar de seu papel informativo indispensável e de sua circulação em variados estratos da sociedade, os gêneros jornalísticos integram uma lógica mercadológica e, consequentemente, fazem uso de recursos tendenciosos para atrair leitores e manter certo destaque em contraste com a concorrência. Para isso, alguns portais de notícia recorrem a recursos linguísticos como o uso excessivo dos clickbaits, as iscas de cliques, ou, em casos mais extremos, as fake news, que são as notícias falsas. E aí tá aqui. Então, ele não te diz o que ele quer que você responda, qual que é a pergunta que existe ali por trás do enunciado. A sugestão de resposta me levou a acreditar que a pergunta era o seguinte: diferencie os clickbaits das fake news. E a sugestão de resposta diz o seguinte: diferentemente de clickbaits que manipulam a notícia com o intuito de torná-la mais atraente e conquistar cliques por meio de títulos sensacionalistas, as fake news se resumem a boatos ou até fatos inventados com objetivos escusos. Portanto, é necessário cuidado reforçado ao navegar pelo fluxo de informações a que estamos sujeitos diariamente. Então, resumindo, clickbaits é uma série de manipulações da notícia para deixar ela mais atraente e conquistar os cliques pelos títulos sensacionalistas. Por exemplo, grande cantor é pego fazendo um ato estrondoso, veja mais. Aí quando você clica na notícia, tá lá o cantor que fez uma doação para uma ONG. Então ele chamou aquilo ali de um fato extraordinário, sensacional. Então ele chamou a sua atenção através de um título apelativo, né? Não era bem aquilo que você estava esperando. Quando abriu a notícia, você percebeu que era uma coisa diferente daquilo que o título estava anunciando. Isso acontece demais. Já as fake news são fatos inventados, mentiras mesmo, que as pessoas começam a difundir através da internet e fazem até com que outras pessoas acreditem que aquela notícia é verdadeira. Distorcem os fatos, né? É parecido com os clickbaits, mas no caso das fake news é mentira mesmo. Os clickbaits eles só tentam modificar a história para deixá-la mais atrativa. E ainda na 165 nós temos o quadrinho do Aprenda Mais, que diz o seguinte: o vídeo Como Identificar Fake News do canal Academia do Jornalista contribui para as reflexões sobre o tema, despertando em seu público a atenção para elementos que podem prevenir a propagação desses boatos. No link a seguir, confira as dicas e comente com seus colegas e professores sobre os casos famosos de notícias falsas. Nós tivemos as últimas eleições, por exemplo, presidenciais, né, no Brasil, que elas foram extremamente, né, vinculadas a fake news, uma coisa assim estrondosa. Eu vou procurar, tá, para vocês esse vídeo e deixar o link aqui na descrição da nossa correção, ok, gente? Então aqui nós encerramos a nossa correção de hoje. Espero que vocês possam ter tirado as dúvidas que ficaram, né, durante a resolução da atividade. Voltamos na semana que vem, ok? E até a nossa próxima aula.